Tudo isso lá na Pata Negra, Empório Gourmet. Prefeito Maneco Hussein, prefeito de Taquari, presidente da FAMURC, muito bom dia, meu amiguinho. Bom dia, Fábio. Prazer mais uma vez estar contigo, com todos os teus ouvintes e telespectadores. Prefeito, o papo de hoje é reforma tributária do governo do estado do Rio Grande do Sul. A gente acompanha bastante o trabalho da FAMURC, está sendo feito um trabalho assim, intensivo até com seus colegas prefeitos, para tentar entender o quanto essa reforma tributária do governador Eduardo Leite vem a trazer pontos positivos ou pontos negativos. A gente sabe que, contextualizando, no final de dezembro agora, cai uma lei que tinha a preservação de 18% do ICMS e na maioria dos produtos. Essa lei cai para 17%, essa alíquota cai para 17%. Então o governador propõe uma reforma em vários itens, mas alguma delas que está dando, sim, pegando muito forte, que eu acho que é isso que nós vamos iniciar a falar, é sobre a questão do ICMS sobre produtos agrícolas. Eu queria que o senhor pudesse me trazer o cenário que a FAMURC está pensando sobre esse assunto. Bom, acho primeiro importante destacar que a nossa entidade tem procurado, desde o início do debate da reforma tributária, não apenas se manifestar contra ou a favor de determinado ponto, mas especialmente daqueles que são possíveis a gente trabalhar também sugestões para melhorar o projeto, né? Porque senão fica muito fácil a gente só dizer que é contra, e não apresentar alternativas para algo que é importante, para algo que é delicado, e que é necessário. Dia 31 de dezembro deste ano, as alíquotas de ICMS caem automaticamente. E se isso acontecer sem nenhuma medida, são 3 bilhões a menos que vão entrar no caixa do Estado, e aí o Rio Grande do Sul se torna inviável. Aquilo que já é difícil vai se tornar impossível. E por isso a necessidade da reforma. Bom, a partir disso, também a gente não pode fazer uma reforma sob este pretexto e penalizar as pessoas que já têm mais dificuldade, especialmente nesta crise, e penalizar especialmente um setor que é fundamental para a economia do Rio Grande do Sul, que é o setor da agricultura, seja ela da agricultura familiar, seja ele da agricultura de grande extensão. E este projeto, da forma em que ele foi proposto, ele tem um grande setor que é altamente prejudicado, que é o setor da agricultura, o que, na nossa opinião, deveria ser o último a ter algum acréscimo de tributação aqui no Estado. Pela importância econômica que tem, pela quantidade de empregos que gera e por ser um dos pilares da nossa economia aqui no Rio Grande do Sul e por ser também aquele setor que em todas as crises manteve o Rio Grande do Sul minimamente em condições de poder ter a sua sobrevivência financeira e econômica. Então, por isso, a nossa maior preocupação, sem dúvida nenhuma, é retirar a competitividade da agricultura e aumentar o preço da comida na mesa de cada um de nós. E essa foi a ponderação que fizemos a semana passada, junto com outras questões. Nós não achamos correto e também achamos desnecessário, pelo pequeno volume que impacta, o aumento do IPVA sobre carros antigos, novamente penalizando aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Então, por exemplo, o verdureiro que aí vai nos nossos bairros aí com uma Kombi velha, né, fazendo todo o esforço para vender sua verdura, vai ter que pagar IPVA. O pedreiro que utiliza o seu carrinho para ir até o serviço. Então, ou seja, são medidas que, na nossa opinião, vão na contramão da crise que nós estamos passando. E por isso apresentamos para o governador também alternativas para substituir estas medidas. É isso que eu acho interessante. Todos os senhores sabem que vai cair 3 bilhões de receita para o ano que vem. O que a FAMURC pensa, presidente, em apresentar como alternativo para que o Estado aumente a arrecadação, ou mantenha a arrecadação para o ano que vem? Quais as alternativas que vocês apresentaram? Nós temos inúmeras opções dentre todos os produtos que têm tributos inseridos na sua conta, né? Principalmente aqueles produtos que são produtos não essenciais. E vou dar um exemplo. O projeto proposto, ele estabelece diminuir o tributo dos refrigerantes de 20% para 17%. Então, ou seja, aumenta o tributo do leite, aumenta do ovo, aumenta do pão, aumenta do arroz, mas diminui o do refrigerante. É óbvio que há algo estranho nesta proposta. Eu também acho. Não dá para a gente diminuir do refrigerante e aumentar do arroz. Então, por isso, estas inversões são algumas das sugestões que a gente fez para o governo do Estado modificar no projeto
e deixar aqueles produtos que são essenciais para a nossa mesa e para a nossa economia e procurar outros produtos que não têm tanta relevância assim na cadeia do Rio Grande do Sul. O caso do refrigerante, então, hoje é 25%, o senhor falou? O refrigerante hoje, ele é 20%, se não estou enganado, e cai para 17%. Tá, aí você sugere que daqui a pouco ele ponha 25%, aumente o imposto no refrigerante. Exatamente, né? Aumente sobre o refrigerante e não sobre o arroz. Há também a possibilidade de aumentar, por exemplo, nos cosméticos, né? Sim. Não são também produtos essenciais de primeira grandeza. Também sugerimos uma opção de aumentar o tributo sobre aqueles produtos que causam problemas ambientais, como as embalagens plásticas, por exemplo, para incentivar a embalagens alternativas. Então, são algumas das sugestões que nós apresentamos. Outra, ao invés de taxar, aumentar o IPVA do carro antigo, aumenta o IPVA de carro mais caro, por exemplo, as motos acima de 700 cilindradas, carros acima de valor de 200 mil reais. Né? Estas pessoas que têm condições de comprar produtos mais caros também têm condições de pagar um pouco mais de imposto para que a gente não tenha que cobrar daquelas pessoas que já estão em mais dificuldades. É o caso do combustível, presidente, o ICMS sobre o diesel, que é uma outra coisa que também que impacta em todos, inclusive nas passagens de ônibus, né? Sem dúvida, né? E por isso nós entendemos que eles não podem ser taxados para além daquilo que for necessário neste momento, né? Porque são produtos, né? Assim como os insumos da agricultura, os combustíveis, ele acaba, se tu aumenta matéria-prima, acaba atingindo toda a cadeia de diversos setores com um aumento cascata. E nós temos, na verdade, que fazer o esforço contrário, né? De diminuir para que tenha um efeito cascata ao contrário e a gente aumentar na ponta daqueles produtos que são supérfluos, como os exemplos que eu já citei. A questão toda do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul deixa de ser um estado competitivo, né? Em várias coisas, importando produtos que muitas vezes poderia ser produzido aqui, o hortifruti ganjeiro, tantas coisas, né, presidente, que cada vez quanto mais imposto tem, menos o Rio Grande do Sul consegue largar o seu produto fora do estado, né? A outra alternativa, a alternativa derradeira do governador, daqui a pouco será pedir a permanência dos valores das tarifas atuais, se caso a Assembleia não conseguir achar um meio termo, né? Exatamente, né? Mas é preciso ponderar também a seguinte questão, para que os deputados não saiam culpados por algo que não é culpa deles. Desde o primeiro dia do governo, do governador Eduardo Leite, já se sabia que estas alíquotas iriam se extinguir no dia 31 de dezembro deste ano. Porque não sei se tu vai lembrar, Fábio, isto foi prorrogado no final do governo Sartori. Exato. Depois da eleição, no mês de dezembro, para um prazo de 2 anos. Então, todo mundo sabia que isso ia se extinguir agora dia 31 de dezembro. E o governador deixa para apresentar essa proposta aos 45 minutos do segundo tempo, uma proposta polêmica, difícil, que precisa de estudos, apresenta a proposta em regime de urgência e, portanto, com prazo exíguo para tramitar, e atira essa bomba aí no colo dos deputados e da sociedade gaúcha. Então, o governo do estado poderia, sim, já no primeiro ano do seu mandato, ter constituído um grupo de trabalho, ter chamado as entidades e ter preparado esta reforma tributária para que ela fosse feita com calma, tranquilidade e de maneira mais eficiente. Não foi isso que aconteceu e agora nós estamos aí tendo com esse abacaxi para resolver. O senhor tem conversado com os deputados. Qual é o cenário na Assembleia Legislativa, presidente? Nós fizemos uma reunião, Fábio, da FAMURS com os líderes de bancada na sexta-feira passada e tivemos a participação de quase todos os partidos e foi unânime. Este projeto não é aprovado. Este projeto não vai ser aprovado do jeito que está. E por isso é necessário modificações. E acho que o governador também já entendeu este recado da sociedade gaúcha como um todo, e o que nós temos de conhecimento é que vai ser apresentado modificações durante esta semana, e nós esperamos que estas modificações sejam a contento para poder atender os anseios da sociedade, mas também evitar o colapso nas contas públicas aí do estado e dos municípios. E um colapso no Rio Grande do Sul que já não passa os dias bem, né? Quer dizer, pagando folha parcelada e sem recurso para investimento, onde mínimo tem que ser, né? Não temos o mínimo de dinheiro para fazer investimento, né, presidente?
A reforma administrativa, outras ações importantes, o senhor tem visto o governador ter trabalhado sobre isso para tentar diminuir o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, presidente? Na área pública? Na verdade, né, nós primeiros temos que trabalhar essas reformas a nível federal. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Nós estamos hoje discutindo reforma tributária. Vamos trabalhar a hipótese de que ela seja aprovada do jeito que está, que seja, ou qualquer outra proposta. Então nós estamos aqui discutindo redução ou ampliação de ICMS, certo? Sim. Todas as propostas que têm em tramitação no Congresso Nacional de reforma tributária extinguem o ICMS, instituem um novo tributo. Então, ou seja, nós podemos aqui passar meses debatendo, aprovar, e ali, 15 dias depois, o Congresso Nacional aprovar uma reforma diferente e tirar o ICMS da nossa pauta. E todo o trabalho que tivemos agora vai por água abaixo. Então, ou seja, o correto seria primeiro aprovar a nível nacional e isto vir descendo, estadual e municipal. E o mais certo ainda era que o próprio Congresso Nacional já equalizasse isso para os estados e para os municípios. É o que esperamos, mas infelizmente não é o que acontece e acaba cada estado e cada município tendo a sua reforma e a gente mantendo aí essa diversidade de ações que infelizmente não ajuda na melhoria do Estado brasileiro. Facilitar a forma de poder fazer a sua contabilidade é uma coisa também que tem empresas que gastam dezenas de horas por mês apenas para poder fazer cálculos de pagamento de impostos, de recebimento de impostos, né? Isso também, esse custo Brasil é muito complicado nisso, presidente. Sem dúvida, né? Nós estamos com uma legislação completamente atrasada no país todo. Aquilo que era positivo e proveitoso há 30 anos atrás, seja no que se refere a servidores públicos, seja que se refere a impostos, enfim, é óbvio que é necessário nós modernizar, tornar mais eficiente, mais transparente as questões públicas no país, né? Não há dúvida disso. O problema é que a gente tem dificuldade, nós temos eleições de 2 em 2 anos, isso acaba influenciando, né? Nós temos um Congresso Nacional que é muito individualista, ou seja, cada bancada pensando apenas no seu umbigo e não trabalhando para o país, né? Então nós temos uma série de dificuldades que a minha opinião, só vejo como isso melhorar se cada vez mais cada um de nós, cidadãos e cidadãs do país, participar mais, cobrar mais dos seus representantes e dar mais opiniões nos temas que são importantes para todos nós. Presidente da FAMURCS, prefeito de Taquari, Maneco Rassi, muito obrigado pela tua atenção aqui na Acústica FM. Eu acho que é um assunto extremamente polêmico e a gente vai ao longo dessa semana falar com mais pessoas ligadas à Assembleia Legislativa, inclusive o Governo do Estado, para ver se as pessoas nos explicam melhor o porquê e quais as alternativas que vai ter nesse projeto de reforma tributária. Obrigado pelo seu tempo, prefeito. Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. São 9h07. Esse assunto é polêmico. IPVA para carro antigo, hein, ô Yuri? Já viu? O nosso Fuscão vai ter que pagar IPVA. Até agora não pagava IPVA. 1987 o carrinho. E aí tem gente seguinte, ó. Agora, mas ele transita, ele usa as estradas que nem qualquer outro. Mas é o seguinte, né? O prefeito Maneco ainda tocou num assunto importante. Às vezes, quem tem carro antigo tem porque quer, mas tem gente que tem porque é o máximo que pode ter. Então, ele falou no caso dos verdureiros, o pessoal que transita, o pessoal que trabalha com carro, a quantidade de carro antigo que tem na região, na cidade, no Brasil, no mundo, né? Principalmente no Brasil, muito por necessidade. A pessoa não tem condições de comprar um carro mais novo, anda um carro mais velho, e aí vai ter mais esse custo de IPVA. Muito bom, mas é bom a gente saber um pouquinho a opinião das pessoas que congregam com a gente estes assuntos polêmicos. São 9h08, vamos ao intervalo e já nós voltamos na sequência do Primeira Hora. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser